Oi, boa tarde, gente. Me chamo Tatiana, sou instrutora da Aircolor. Hoje eu tô aqui de novo da minha casa. Como a gente tá em quarentena, eu tô trabalhando em casa. E hoje eu vou fazer a decoração dos cupcakes que eu já assei, tá bom? Deixa eu só ver se tá aqui no meu Face pra me compartilhar. Aqui não entrou. Entrou, tem gente online aqui. Peraí, aqui não tá mostrando. Agora tá. Compartilhar. Deixa eu ver se foi. Agora tá certo. Então, como eu tô trabalhando de casa, eu não vou estar colocando nem touca, nem luva, nem máscara, porque só tá eu e meu marido aqui, tá bom? Então, a massa que eu tô trabalhando hoje é essa daqui de cupcake. Eu já assei os cupcakes pra não demorar muito, mas é só seguir as instruções da embalagem que ela vai dar certinho. Cada cupcake desse eu peso 45 gramas. Eu gosto de fazer pesado porque fica todos da mesma altura. Então, na hora de eu colocar na assadeira para cupcake, forma impermeável para cupcake, peso 45 gramas em cada, e aí eu já vou ter os bolinhos assim. Eu só dei uma adiantada para não ficar muito demorado hoje, tá bom? Já cobri com a pasta americana, eu vou cobrir só mais um para me mostrar para vocês. E a massa de cupcake, a gente tem ela neutra, que é essa daqui, tem a Red Velvet, que é a vermelha, e tem a de chocolate também, que agora eu não tô com ela aqui. Aí fora essas três que são de 1 kg, a gente vai ter a linha Cake também, que são de meio quilo e são coloridos. Então a gente tem bastante cores, tem rosa, laranja, branco, preto, vermelho, bastante cores. Essa daqui, ó, eu coloquei corante nela, então eu trabalhei com esse corante aqui, ó, da linha Choque, da Aircolor, que é uma linha nova de cores vibrantes. Coloquei corante pra trabalhar. E eu fiz esse daqui também, ó, que eu fiz uma mistura de 2 tonalidades de corante, do verde com o laranja. Então pode colorir a massa separada e na hora de colocar na forminha ir mesclando um pouquinho de cada cor, que na hora que você abre ele tá assim mesclado dentro, que também fica bem legal. Como eu já cortei as tampinhas desses daqui e já coloquei pra adiantar, eu vou fazer só mais uma tampinha pra esse, pra me mostrar qual é o diâmetro. Acho que o meu não tá indo. Depois, quando eu terminar o vídeo, eu compartilho, porque eu acho que no meu não foi. Ó, então eu vou tirar a pasta americana da embalagem. A pasta americana, ela vai vir nessa embalagem aqui, as brancas, que são 800 gramas, e aí tem sabores variados. Essa daqui é de baunilha. A gente tem tutti-frutti, avelã, morango, laranja, chocolate branco. E tem esse daqui também, que são as coloridas. Aí as coloridas vai vir 500 gramas e a gente tem 20 cores diferentes. Ou pode fazer também a coloração na pasta americana com o corante liquigel. Qualquer corante liquigel, não precisa ser esse da linha Choque. Qualquer outra linha também dá certo. Sendo da Aircolor, melhor ainda. Então aqui, ó. Tenta compartilhar de novo naquele. Eu acho que tá. Ó, então aqui eu tirei da embalagem, do jeito que ela vem, e vou sovar essa pasta americana. A gente fala que a gente vai acordar ela, que é quando a gente ativa a goma da pasta, pra ela ficar uma massa elástica pra gente trabalhar com ela. Então fiz isso. Aqui eu tô trabalhando em cima desse tapete de silicone, por isso que eu não preciso passar nada na bancada, porque não vai grudar. E aqui eu tô com um rolinho de polietileno que também não gruda. Vou abrir a minha pasta americana, cortar uma tampinha para me cobrir em cima do meu cupcake. Eu tenho um cortador que eu consigo tanto cortar o lado reto como esse frisado. Aqui ele vai ter mais ou menos, acho que 7 centímetros, deixa eu ver. 7,5 centímetros. Vocês acham tanto assim de plástico, joguinhos, ou separadamente também vende, de alumínio. Então vou cortar aqui uma bolinha. Pra me colar a pasta americana no meu bolinho, eu passo o soft brilho, que é esse aqui, ó, para papel de arroz.
Eu gosto de trabalhar passando o soft brilho, ao invés de aqui, ó, do jeito que tá aqui eu venho, abro ele e coloco o recheio. Então, às vezes, o pessoal com o próprio recheio passa na parte de cima e já gruda a pasta americana. Eu não gosto porque dependendo da cor do recheio, se for um recheio escuro e ele vazar pros lados, fica feio, manchado aqui, se for um brigadeiro, por exemplo. Então, eu gosto do soft brilho porque ele cola e como ele é transparente, aí ele não vai mostrar sujeira nenhuma do lado do bolinho. Entre o bolinho e a pasta americana. Então vem aqui, coloca a tampinha em cima, ó. E aí eu só faço a decoração agora. Então todos já estão assim com a tampinha. E agora eu vou fazer as modelagens com a pasta americana. Os cupcakes que eu assei, eles rendem em torno de 40 cupcakes se for o tamanho padrão, que é esse que eu assei. E se for o mini, em torno de 80 a 90 cupcakes. Depende um pouco do tamanho da forminha. Porque a forminha de cupcake mini, ela dá uma variada de tamanho. Então aqui, ó. Vou pegar a pasta americana. Ontem, se vocês derem uma olhadinha na live que eu fiz ontem, eu já fiz um coelho de pasta americana grande. Então eu vou fazer um modelo um pouco diferente hoje, que é pra não ficar repetido com o de ontem. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá depois. Ó. Eu tenho o CMC, ele vem assim em pó, um pozinho. Esse pozinho eu uso para misturar na minha pasta americana para me tirar a umidade dela. Então aqui ele vai servir como um desumectante, ele tira a umidade da minha pasta, resseca ela e eu consigo fazer a modelagem sem a modelagem ficar desmontando. Então se eu coloco, vamos supor, eu faço o corpinho e coloco o peso da cabeça, ele vem achatando o corpinho. E com o CMC não, ele vai segurar firme e isso não acontece. Se eu quiser a orelhinha em pé, por exemplo, com a pasta americana pura, ela vai ficar cedendo, porque a pasta americana pura, ela é macia, própria pra gente cobrir um bolo, que é pra quando a gente cobrir um bolo, não rachar a decoração que a gente faz, pra ficar uma cobertura perfeita. Então pra modelagem eu coloco um pouquinho do CMC. E o CMC... o pó dele misturado com água, eu faço esse gelzinho aqui, ó, que é o gelzinho que eu uso pra colar os detalhes. Então se eu fizer nariz, boca, é com esse gelzinho que eu vou colar os detalhes. Aqui eu tenho uma colherzinha de café do pó do CMC e 50 ml de água. Só mistura, espera hidratar sozinho que ele vai ficar esse gelzinho bem liso. Se vocês não fazem pasta americana com muita frequência, deixa pra fazer metade dessa receita, não faz essa quantidade inteira, porque a receita pronta ela dura no máximo uns 15 dias. E o pozinho ele tem validade de quase 2 anos, então é melhor a gente guardar o pó do que ficar desperdiçando o CMC à toa, né? Então aqui, ó, eu vou pegar a pasta americana. Aqui é meio que a olho, conforme vocês for trabalhando, vocês vão acostumando com a quantidade de colocar. Coloco um pouquinho desse pó aqui e misturo. Então aqui eu vou ressecar a pasta para quando eu fizer a modelagem ela não ficar se desmontando. Esse CMC também eu só coloco na pasta que eu estiver modelando na hora. Eu não faço uma quantidade de pasta grande com CMC para me guardar, porque a pasta guardada com CMC ela resseca e você acaba perdendo essa pasta. Mesmo que você guarde ela bem fechadinha, em potinho, em saquinho, ela acaba ressecando assim mesmo por conta do CMC. Então aqui, ó, misturei. Vou começar fazendo a parte do corpo. A maioria da base das modelagens é bolinha e coxinha, bolinha e coxinha. Então aqui eu vou fazer uma bolinha, uma coxinha, uma bolinha e uma coxinha. Vou pegar mais um pedaço de pasta americana branca. Eu gosto de ir colocando o CMC conforme eu vou precisando. Eu não gosto de fazer nem uma quantidade grande para fazer o boneco inteiro. Eu ponho na cabeça, ponho no corpo e vou fazendo separadamente. Ó, aqui eu vou fazer a cabeça. Vou colocar o CMC. A pontinha da minha estequinha, ó, venho e acrescento aqui. E misturo. Tem bastante gente vendo aí, tia? Tem. Ó, misturei. Como eu vou fazer um coelho diferente do que eu fiz ontem, o de ontem as orelhas já eram juntas com a cabeça. Esse já é separados, ó.
Vou só medir aqui pra ver o tamanho dessa cabeça, se tá bom no meu corpo. E aí eu modelo. Bolinha. Vou fazer uma bolinha mais oval, ó, como se fosse um modelinho de um ovo, ó, ovalada. Venho com uma estequinha, separo a região dos olhos, marco os olhos, afundo. E depois venho com o dedo e tiro essa marcação, ó. Suavizo ela. Isso daqui também serve pra gente fazer rostinho. Rostinho de bonequinhas, essas coisas. Então, afundei. Vou pegar aqui um macarrão espaguete, porque o macarrão espaguete não tem perigo numa festa de uma criança se machucar com palito de dente. Então, é aquele espaguete mais grossinho que tem um furinho no meio. Coloquei o espaguete na base do meu corpo e furo a cabeça. Primeiro eu furo pra depois colocar lá, porque se eu colocar lá direto, ele vai bagunçar a minha cabeça apertando ela. Passo a cola aqui no meu palito, na cabeça e encaixo ela aqui, ó. Vou até apoiar ela já aqui em cima de um cupcake, que aí vai ficar mais fácil de eu ficar virando pra vocês verem. Mesma coisa, ó, tô colocando o macarrão espaguete. Vou fazer um furo na base do corpo e vou encaixar esse macarrão espaguete no meu corpo. Deixa eu diminuir aqui, senão... Ó. Vou fazer as duas perninhas de baixo. Como aqui nas minhas pernas não vai peso, eu nem tenho necessidade de colocar o CMC, ó. Só vou separar duas quantidades de pasta mais ou menos do mesmo tamanho. Faço uma bolinha, um cilindrinho. E a ponta desse cilindro, ó, eu dobro, que ele vai ficar assim como se fosse uma botinha, ó. Mesma coisa do outro lado, ó. Bolinha, cilindro, dobro a ponta dele, que ele vai ficar parecendo uma bota. Venho com uma estequinha ou uma faquinha, faço 2 risquinhos na ponta, que é pra marcar os dedos aqui no pé dele. Passo a colinha aqui do lado e coloco os pezinhos. Ó, só coloco e dou uma apertadinha. Tá vendo? Aí aqui eu já tinha preparado uma cenourinha, que eu vou ensinar vocês dessa vez, porque ontem eu esqueci de ensinar. Vou utilizar ela aqui e já ensino vocês. Vou passar aqui, ó, no corpinho dele, vou colar essa cenoura. Eu gosto sempre de colocar os coelhinhos quando estão de pé, segurando uma cenourinha. Eu acho que fica muito bonitinho. Vou pegar mais um pedaço de pasta pra mim fazer os braços. Então, eu vou tirar 2 bolinhas do mesmo tamanho. Bolinha, cilindro. Separo só a pontinha, que é pra me separar a mão dos braços, ó, com as 2 pontas do meu dedo, e dou uma apertadinha, que é pra virar a mãozinha, ó. Marco 2 risquinhos, do mesmo jeito que eu fiz com o pé. Mesma coisa do outro lado, bolinha, cilindro, separo a ponta pra separar a mão do braço. Dou uma apertadinha e marco 2 risquinhos. Passo a cola na lateral do braço para segurar a cenoura. E venho aqui, ó, encaixo um braço segurando a cenoura e colo ele para lateral, ó. E mesma coisa do outro lado, ó. Colo o braço na lateral e segurando a cenourinha. Tá vendo? E agora eu vou fazer as orelhas. Como essas são separadas, a outra a gente já fez junto, né? Ó, vou separar 2 bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui na orelha eu já vou colocar o CMC, porque o CMC vai firmar para essa minha orelha não ficar descendo, não ficar
desmontando. Então, eu vou pegar só a pontinha, assim, um pouquinho de CMC, misturar. Mesma coisa do outro lado. Pontinha de uma faquinha. Coloco um pouquinho do CMC. Misturo. E vou fazer essa orelhinha. Então, vou fazer uma bolinha, uma coxinha bem alongada, ó. Vou fazer e mostro pra vocês. Filma aqui, ó. Uma coxinha bem alongada. Ponta dela fininha e o resto gordo. Venho, pressiono ela na mesa, as duas, ó. E com um boleador eu vou só afundar o meio pra me colocar aquela parte rosa que tem dentro da orelha do coelho. Afundo os dois meios. Vou pegar um pedacinho de pasta pink. Essas minhas pastas coloridas, tanto vocês podem comprar já tingida, como pode fazer a coloração com os Lick Gel. E aqui, como eu tenho uma pasta pink, eu vou dar uma clareada nela com uma branca, ó. Pego um pedaço da pink, um pedaço da branca e misturo pra mim fazer um rosa mais claro. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó. Bolinha e coxinha mais alongada, só que mais fina do que essa primeira, ó. Bolinha e coxinha mais alongada, menorzinha e mais fininha. Mesma coisa pro outro lado. Passo a cola na parte de dentro dessas orelhas. E colo a parte rosa. Nas duas orelhas. Vou fazer o quê? Com o macarrão espaguete, vou furar a parte de cima da cabeça pra me encaixar essas orelhas, ó. Então, eu vou colocar 2 pedacinhos de macarrão espaguete, passo na cola, coloco aqui dentro. Ficou parecendo um diabinho, ó, com 2 chifrinhos. Furo primeiro a orelha antes de eu ir encaixar lá, porque senão quando eu for encaixar eu vou deformar toda essa minha orelha, ó. Então, furei ela primeiro, passo a cola aqui no macarrão e encaixo a orelha. Posso dar movimento nessa orelha, ó. Mesma coisa do outro lado, vou furar primeiro e depois eu encaixo no macarrão. Passo a cola no macarrão e coloco a segunda orelha. Eu vou deixar uma em pé e uma viradinha, que eu acho que fica mais bonitinho, ó. Uma em pézinha e uma viradinha. Agora eu vou fazer as bochechas dele. 2 bolinhas. Eu acho que esse fica com a carinha mais meigo do que o que eu fiz ontem. O de ontem, ele é mais fácil pra gente fazer em escala. Então, se a gente quiser fazer muitos, como você já faz as 2 orelhas junto com a cabeça, acaba sendo mais rápido. Agora, se você quer colocar em cima de um bolo, alguma coisa mais meiguinho, eu acho que esse é mais bonito. Ó, vou passar a cola aqui na frente, no focinhozinho dele, colar uma bolinha do lado da outra. Uma bolinha do lado da outra. E a boca eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz ontem. Furo e puxo pra baixo, ó. Furo e dou uma puxadinha pra baixo, ó. Porque aí ele fica parecendo que tá com a boca aberta e não precisou eu colocar dente. Porque quando a gente coloca dente é muito pequenininho e às vezes demora se a gente tiver muitos pra fazer. Então, pro nariz, bolinha rosa, uma mini coxinha rosa. Entre as 2 bochechinhas eu passo a cola, coloco a parte da coxinha rosa pra baixo e depois eu venho aqui, ó, aperto pra baixo e pra dentro, ó.
Pra baixo e pra dentro. E aí ele vira um triângulo entre as duas bochechas. E aqui eu vou fazer os olhos. Os olhos, como eu falei ontem, a gente sempre fura primeiro, pra depois a gente colocar a bolinha dentro. Porque se a gente colocar a bolinha por cima, ela vai parecer que tá esbugalhado com o olho pra fora. Então eu vou furar primeiro. Os dois olhinhos eu furo. E coloco a bolinha dentro. Vou colocar só a preta. Se fosse um coelhinho maiorzinho, dava pra gente colocar a parte branca, depois a cor dos olhos, depois o preto. Mas como ele é muito pequenininho, não compensa, dá muito trabalho. Então eu vou passar a colinha aqui dentro do espaço que eu abri dos olhos. E coloco a bolinha preta lá dentro. Vou vir aqui com uma estequinha pra me ajeitar lá dentro. Ó. E aqui eu posso vir com uma bolinha bem pequenininha branca, ou esse detalhe dá pra ser feito com corante branco também. É que eu não separei o branco aqui, pra me pegar lá dentro vai demorar. Mas dá pra fazer com corante liqui gel, faz uma bolinha branca com um palitinho de dente, alguma coisa assim, que aí dá menos trabalho do que fazer uma bolinha tão pequenininha branca. E essa bolinha eu acho que dá bastante diferença, porque ela dá como se fosse um brilho no olhar dele. Então eu vou vir aqui com a bolinha branca, coloco. Ó como dá diferença, dá um brilhinho no olhar dele. E aqui eu vou fazer um lacinho pra colocar na cabeça. Ontem eu fiz um menininho, hoje eu vou fazer uma menininha, ó. Vou vir com a pasta Pink. Vou abrir uma tirinha. Fazer um lacinho pequenininho, ó. Porque como ele é pequeno, não tem como eu fazer um laço grande. Vou tirar uma tirinha. E eu já vou deixar esse pedacinho aqui, ó, que eu eliminei, pra fazer o fecho do laço. Então, ó, uma tirinha. Pra me montar esse laço, eu vou só dobrar uma pontinha, a outra e o meio. Ó, vê de pertinho, tia. Dobrei as duas pontinhas e o meio. Aí eu viro de costa, passo a cola no meio e uno essas duas pontas, ó. E aí ele vai ficar assim quando eu virar. E essa tirinha que eu deixei separada, eu passo a cola no meio e coloco essa tirinha que eu deixei aqui no cantinho separada. Ó. E o excesso eu tiro na parte de trás. Passo a cola aqui na cabecinha e coloco o lacinho. Olha que fofo, pra gente dar de presente agora na Páscoa. Tá todo mundo querendo economizar, né? Ou pra colocar em cima de um ovo. Ovo de colher. Vou deixar ele aqui no cantinho pra gente pegar o próximo. Quanto tempo a gente já tem de live? Eu não consigo ver, amor. Deixa eu ver que hora que é. 4h24. Ó, vou fazer agora a cenourinha antes que eu esqueça, porque ontem eu esqueci de fazer a cenoura. A cenourinha é bom porque ela meio que ocupa espaços vazios. Então, se você tá fazendo coelhinho ou um bolo e você precisa preencher ele porque só um coelhinho não foi suficiente, você vem com cenoura porque é fácil e ela preenche bastante espaço. Então, é só bolinha, uma coxinha mais alongada. E aí, pra me economizar pasta e tempo, eu pego essa minha coxinha e divido em dois. Porque aí eu já vou ter duas cenouras ao mesmo tempo, ó. Então, quando eu viro ela de lado, ó, não dá pra ver que eu cortei. E aí eu já tenho duas ao mesmo tempo. Faço só risquinhos, ó, pra me marcar essa cenoura. Com qualquer estequinha eu venho em cima fazendo os risquinhos. Vou furar a parte de cima pra me colocar a parte verde, né, que é da cenoura. Furei.
com a pasta verde. Sempre que eu tiro uma pasta que tá parada, eu tenho que sempre sovar ela, porque eu tenho que ativar a goma dela. Então, se eu utilizei aqui, mas já tem uns 30 minutos e eu deixei parada ali, se eu for usar de novo, eu vou ter que ativar mais uma vez a goma dela. Então, eu venho aqui, ó, vou abrir uma cobrinha, uma tirinha. Corto uma tira, que eu tô acertando as pontas dessa tira, ó. Tirei uma ponta e vou tirar o outro lado agora pra me deixar o meio dela reto. E aqui, ó, do mesmo jeito que eu já faço a cenoura duas de uma vez, com essa tira eu consigo decorar várias cenourinhas de uma vez, ó. Venho aqui, ó, e vou riscando. Põe bem de pertinho, tipo, pra dar pra ver. Ó, eu corto só a ponta dela. Tá vendo? Ela vai ficar como se fosse uma sainha, ó. Só as pontinhas cortadas que é pra mim poder enrolar, ó. Venho, enrolo. E ela fica assim, ó, esse gramadinho, tá vendo? E aí eu vou fazendo isso com o resto da tira inteira, ó. Eu corto só as pontinhas, sem chegar até a parte de cima pra não partir essa tira, ó. Até onde que eu achar que tá bom já, ó, pra um tamanho de uma cenoura. Eu achei que tá bom, tiro, enrolo, e aí eu já tenho pra decorar a próxima. Então, eu já tinha feito mais algumas aqui também, ó. Essas daqui foi a mesma florzinha que eu fiz hoje, e hoje eu fiz folha também, com esse cortador aqui de folha e com esse cortador de flor. Pra mim colar aqui, eu só passo a colinha de CMC com um pincelzinho, encaixo a parte verde da cenoura. Ó, acho que eu nem vou colar nesse daqui, eu vou colar num verde claro, porque eu acho que vai destacar mais por causa da ponta verde. Esse daqui, ó, esse desenho aqui, eu fiz com um marcador, ó. Então, quando vocês quiserem fazer qualquer desenho em cima, cortou a tampinha, já vem e marca, que aí ela já vai ficar com essa marcação bem bonitinho assim em cima, dá uma diferenciada também nos cupcakes. E aqui eu vou colar só cenourinha nesse, ó. Vou colar uma cenourinha aqui, uma outra aqui e uma no meio. Esse é simples, mas fica bem legal também, ó. É bom que se você tiver muitos pra fazer, se fizer só coelho, você vai demorar muito. Então vai intercalando com algumas cenouras, que aí o trabalho rende mais, né? Ó, esse daqui eu vou fazer um coelhinho com a bundinha pra cima. Então, eu vou pegar a pasta americana verde. Eu acho legal nesse modelo fazer com aquele bico chuveirinho que eu usei ontem. Que aí você vem com glacê real, sempre com glacê real, porque chantilly não pode ter contato com pasta americana, que amolece a pasta. Então, faz o gramadinho com glacê real. E aí, faz essa bundinha do coelho que eu vou fazer. Mas como eu não vou bater o glacê hoje, porque eu já tinha batido ontem, eu devia até ter guardado. Mas como eu não vou bater só pra me decorar um cupcake, eu vou inventar um gramadinho aqui, que é pra mim fazer essa decoração e não precisar ir bater um glacê real só pra isso, né? Então eu vou pegar aqui, ó, um pedaço de pasta verde, vou fazer uma bolinha, vou achatar essa bolinha. Isso aqui só pra mim inventar um gramadinho pra colocar o coelhinho de bundinha pra cima, pra fingir que ele tá entrando dentro da grama, tá? Então eu venho aqui, ó, com a pontinha da minha tesoura, eu vou picotando, ó. E aí ele vai levantando essas pontinhas como se fosse uns matinhos, ó. Vou até colar já ele aqui em cima, que vai ficar mais fácil pra mim apoiar, pra mim não ficar amassando essa grama. Ó. Venho aqui, colo. E vou vir com a tesoura cortando, ó, as pontinhas também, ó, pra não ficar essa ponta mostrando. Vou levantando como se fosse uma graminha, ó. Tá vendo? Aí eu tinha cortado já essas florzinhas, posso fazer uma decoração aqui do lado, ó, com flor, com uma cenourinha.
E coloco o meu coelhinho aí no meio, né? Ó, decorei o cupcake todo em volta. E vou colocar o coelhinho com a bundinha pra cima aqui nesse meinho. Vou pegar a pasta branca. Ó, a minha pasta eu coloco nesse estojinho só por enquanto eu tô modelando aqui. Eu não posso manter ele nesse estojo, porque aqui ele não veda completamente. Ele vai entrar o ar e quando eu for trabalhar com a minha pasta, ela vai estar seca. Então eu sempre, quando eu termino o trabalho, eu faço passaquinhos assim, esses de bobina, e coloco dentro de uma embalagem plástica bem fechada. A pasta tá parada, vamos sovar para ativar a goma. Ativa a goma dela. E aqui, eu não vou precisar colocar CMC em nada, porque não tem necessidade. Então a gente tem que começar a aprender aonde eu preciso do CMC e aonde eu não preciso. Que é pra gente não ficar gastando CMC à toa. Aqui eu precisei porque a orelha tinha que ficar dura. O corpo eu precisei por causa do peso da cabeça, senão ia achatar o meu corpo. Aqui ficou tudo deitado, então não tive necessidade de colocar nenhum CMC. Aqui também eu não tenho necessidade e nem nesse que eu vou fazer, porque o coelho de bundinha pra cima, ele tá todo deitado e achatado, então não tem necessidade de eu colocar o CMC. Então eu vou colocar aqui, ó, uma bolinha. Achato essa bolinha. Passo a cola no meio dessa minha grama que eu fiz. Colo a bolinha. Vou fazer uma bolinha menorzinha, que é o rabinho do coelho. Bolinha. Passo a cola aqui e coloco aqui o rabinho em cima. Com qualquer estequinha eu vou só fazer furinho, que é pra fazer o pompom do rabo do coelho. Então vou só fazer uns furinhos. E vou fazer as duas patinhas de trás, ó. Então vou vir aqui. Bolinha. Cilindro. Dou uma pressionadinha nesse cilindro. Mesma coisa do outro lado. Bolinha. Cilindro, como se fosse um tic-tac, ó. E dou uma pressionada nele. A ponta dele, eu vou vir com uma esteca ou um estilete e vou marcar as duas pontas. Ó. Marquei as duas pontas. Vou pegar a pasta rosa que eu já tinha clareado ela. E vou fazer como se fosse as pegadinhas embaixo do pé do coelho. Então, vou fazer uma bolinha maior e 3 pequenininhas. Pra cada patinha. Essa hora você procura o marido que tá desocupado em casa, coloca ele pra fazer as bolinhas. Se tiver muita encomenda, fala, vai adiantando as bolinhas aí enquanto eu vou fazendo o resto. Ó, então eu venho aqui, ó, colo o pezinho embaixo. Cuidado com o excesso de cola, que nessa hora o menos é mais. Se a gente coloca muito, fica deslizando. E vou colar as pegadinhas, ó. A bolinha maior em cima. E as 3 menorzinhas embaixo. Mesma coisa do outro lado. A maior em cima. E as 3 menorzinhas embaixo. Ó. Aqui a gente já tem 3 modelinhos. Vou fazer esse aqui, ó, que a gente cobriu agora junto. Vou fazer, como eu cobri ele de branco, porque eu vou fazer o rosto do coelho já aqui em cima.
Todas as modelagens que eu tô fazendo aqui, a gente pode adiantar antes, não precisa deixar pra fazer em cima da hora. Então, qualquer tipo de modelagem que vocês tiverem pra fazer, eu costumo fazer modelagens, forro um papel toalha numa assadeira e coloco todas as modelagens que eu adianto. E aí depois eu coloco dentro de um saco de celofane, porque isso vai proteger tanto se eu pegar uma semana chuvosa, fria, pra não umedecer essa minha pasta, como pra não ressecar muito, pra quando eu colocar em cima do bolo, ela ainda ficar uma coisa boa de se comer, não ficar aquela coisa dura. Então, pode adiantar antes, um mês antes, que é pra não deixar corrido pra cima da hora. Porque se a gente deixa pra fazer a parte da pasta americana muito em cima da hora, acaba ficando feio, a gente fica sem tempo, na correria. Então, pode adiantar antes. Vou fazer as 2 orelhas, tirar 2 bolinhas. Aqui, ó, essas 2 orelhas eu vou fazer igual a orelha do primeiro coelho que eu fiz. Então, vou colocar o CMC... Venho aqui, coloco o CMC e misturo. Deixa eu ver como que tá aqui o meu. Dá um oi pro pessoal que chegou por último. Oi, gente, vocês que entraram por último, tudo bem? Como que tá a quarentena de vocês? Aqui em casa continua cheia de açúcar. Ó, tô colocando o CMC pra firmar as orelhinhas. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a primeira orelha do primeiro coelho. Bolinha, uma coxinha alongada. Do outro lado a mesma coisa. E vou dar uma pressionada. Então, ó, ela fica assim achatadinha. E aí vou com o boleador também afundar esse meinho. E colocar o rosa aqui dentro. Mesma coisa, bolinha, uma coxinha mais alongada, bolinha e uma coxinha mais alongada, só que menor do que as orelhas, porque essa parte só vai dentro, então ela não pode ficar muito grande. Passo a cola aqui e grudo. Mesma coisa do outro lado. E aqui, ó, eu vou posicionar essa minha orelha nessa parte de cima, ó. Então, eu vou passar a colinha aqui, posiciono a orelha e dou uma envergadinha pra cima, ó. Vou fazer 3 coxinhas bem pequenininhas e alongadinhas, que são os cabelinhos do meu coelho. Bolinha e coxinha. Por isso que a gente tem que aprender bem a fazer coxinha, né? Que a base das modelagens é bolinha e coxinha. E vou colocar aqui, ó, a ponta mais fininha pra cima e a mais gordinha pra baixo. Venho com uma estequinha e só marco, ó, pra me fingir que é cabelinho. E vou fazer um laço aqui também. O laço, a mesma coisa que eu fiz no primeiro. Com a pasta Pink, vou fazer uma tirinha. Aqui eu já consigo fazer o laço um pouquinho maiorzinho, porque o coelho é um pouquinho maior. Então, vou fazer aqui uma tirinha. Corto. Ó, uma tirinha maior e mais larguinha.
Uma maior e mais larga e uma menor e mais estreita. Faço a mesma coisa, ó. Só que aqui, como eu tenho mais espaço, eu posso franzir como se fosse um leque, ó. Fazer várias voltinhas, numa ponta, na outra e no meio. Aquela eu só dobrei porque eu não tinha espaço pra fazer esse lequezinho, essas dobras. Dobrei, passo a cola atrás, uno as duas pontas e passo a tirinha do meio. Do mesmo jeito do primeiro laço, só que esse é um pouquinho maior, ó. Olha como ele fica lindo pra colocar na decoração da Minnie. E vou colar aqui, ó, na cabecinha do meu coelho. Eu gosto de colar meio de ladinho, eu acho que fica mais bonitinho. Ó. E aí, vou fazer as duas bochechas. Duas bolinhas. Mais ou menos do mesmo tamanho. Quando eu vou fazer em escala, foi igual eu falei ontem, eu gosto de fazer pesando pra ficar todos do mesmo tamanho. E aqui, como eu já tenho um espaço maior, eu posso fazer um dente, porque nos pequenos eu não faço, porque eu acho que vai dar muito trabalho. Então, o dente eu faço uma coxinha, achato ela, acerto a parte de baixo pra ficar reta e marco no meio, ó, pra dividir os dois dentinhos. E aí, eu coloco posicionado esse dente bem aqui nessa parte de baixo, ó. Bem na pontinha do cupcake, ó. Colo esse dentinho. Primeiro eu colo o dente e depois eu encaixo as duas bochechas, uma do lado e uma do outro. Deixa eu posicionar aqui mais no meio. E aí, as bochechinhas eu dou uma apertadinha já, ó. Apertei. Colo ela aqui no cupcake. Uma de cada lado. Deixa eu marcar melhor aqui o dente, que já saiu a marcação. Ó. E aí, eu marco as bochechas só com furinho. Vou fazer o nariz. Uma bolinha. Uma coxinha. Bolinha e coxinha. Mesma coisa do que eu faço no pequeno. Passo a cola aqui no meio. Encaixo a ponta da coxinha no meio dessa divisória. Pressiono pra dentro e depois pra baixo. Porque aí ela forma um triângulo nesse espaço aqui que eu tenho, ó. Estão gostando, pessoal? Alguém tá mandando coraçãozinho aí? Tem bastante coraçãozinho. Suas alunas estão mandando beijo, que admira seu trabalho. Obrigada, meninas. Ó, vou afundar aqui os olhos. Como eu tenho mais espaço para trabalhar, eu vou fazer os olhos mais alongadinhos, tá vendo? Eu não faço só uma bolinha. Eu furo e puxo pra cima e pra baixo, porque aqui eu já tenho mais espaço pra trabalhar, porque ele não é tão pequeno como o primeiro. Então, furei primeiro. Como eu tenho mais espaço também, eu posso vir primeiro com a minha pasta branca e depois dar cor nesse coelho, dentro dos olhos dele. Então, eu vou vir aqui, ó, com a pasta branca, bolinha, um tic-tac. Esse ficou exatamente parecido com o tic-tac, até o tamanho. Bolinha, tic-tac. Passo a cola dentro. Pouca cola, não é excesso. Coloco esse tic-tac dentro dos olhos e pressiono. E eu vou colocar os olhos do meu coelho azul. Como eu não tenho os olhos azul, pelo menos meu coelho pode ter, né? Vou fazer uma bolinha e um tic-taczinho menorzinho, pequenininho. Sempre tic-tac eu vou trabalhar aqui agora, porque foi o primeiro formato que eu fiz o olho, né? Então, eu tenho que acompanhar esse formato. Então, eu vou passar a pasta ou a cola,
aquela colinha de CMC que eu ensinei vocês a preparar. E vou colocar o azul e dar uma pressionada, ó. Hoje eu fiz só a menina, né? Meus 2 coelhos foi menininha. Pressionei. Deixa eu acertar aqui que tá meio torto. E vou colocar agora o preto dentro dos olhos azul. Então eu vou pegar a pasta preta. Uma bolinha. Um tic-tac micro. E vou passar a colinha dentro do azul pra colocar o preto. Aqui eu já consigo fazer esse tipo de trabalho, porque eu tenho espaço, né? No pequenininho eu já não conseguiria. Como aqui eu tenho espaço, eu consigo. Ó, eu vou vir com preto. E agora o branco, que é só o brilhinho dos olhos. Então, é aquela bolinha bem pequenininha que eu falei pra vocês que dá pra fazer com corante branco. Só que se vocês forem fazer com corante branco, deixa pra fazer perto do horário de entregar, porque o corante branco, ele começa a absorver a cor da pasta que tiver embaixo. Então, como a minha é preta, com o tempo essa bolinha vai começar a ficar cinza. Então, eu não consigo já, se eu for adiantar alguma coisa pra usar dias depois, já deixar com essa bolinha. Eu tenho que fazer essa bolinha branca com corante na hora que eu estiver fazendo a minha entrega. Antes de eu colocar na caixa de entrega, eu venho e faço a bolinha. Deixa eu ajeitar aqui esse laço. Ó. Então, foi os 4 modelinhos que eu trouxe hoje pra vocês. Mostra eles de pertinho, tipo, pra quem não viu desde o começo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai fazer mais uma live, vai ser de rocambole. Amanhã às 4 horas eu vou até mostrar pra vocês o modelo dele. Ó, esse modelinho aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês amanhã, tá bom? Boa quarentena pra todo mundo, fique todo mundo em casa e até a próxima. Tchau, gente, beijo!